porque nós vamos dar uma paradinha no programa normal, porque hoje a gente está tendo o carinho e o prazer de receber o Dr. Lúcio Mauro no nosso programa. Muito boa tarde. Boa tarde, Neide. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom tê-lo aqui, né? De volta, né, Neide? Então, fazia tempo, né? Faz um longo e tenebroso inverno. Exatamente. Já entrou no outono. Vai começar o inverno de novo. Tava com saudade já de vir. Que exagero. Mas é sempre bom mesmo a gente poder levar um pouco mais de informação para as pessoas. Principalmente porque quando você está com saúde é uma maravilha, mas quando começa problema de saúde, aí aperta, né? Exatamente. Aí vem as dúvidas, né? Muitas, as inseguranças, né? Com certeza. A ansiedade. Tudo isso, né? É. Aí vai atrapalhando o resto tudo. Vai atrapalhando a cabeça, o dia a dia, gente, o relacionamento com os outros, o humor, o sono. Aí vai tudo por água abaixo. Sim. Aí o teu sono vai embora, as amizades vai embora, porque você é chato. Exato. Só fala de dor, só fala de doença. Deus me livre, você só fala de doença, de remédio, de médico. Mas nós não vamos ficar falando só de doença, nós estamos falando de saúde, de ter uma melhor saúde, que é o caso, por exemplo, de falta de cálcio, né, nos ossos. Exato. Vamos falar um pouquinho desse assunto hoje, doutor? Aí vamos. A gente já pede para os ouvintes, talvez não seja isso que você queira que o doutor fale. Então, manda um zap aqui para a rádio, 988-62-90-38. Lembrei. E aí, a cabeça está boa. E aí, manda um zap para cá, ou então liga. Aí, se você quiser falar no ar com a gente, não precisa se identificar. Se quiser tampar o nariz para mudar a voz, para ninguém saber que eu sei que está fazendo, ninguém saber. Porque a gente tem vez que tem que fazer isso, né? Eu que tô com a voz meio mamãe também. Se for cobrança que tá cobrando muito, você tampa o nariz, muda a voz, fala, não, o telefone não é deles, mas não, mudou o telefone. Mas aí pode falar com a gente aqui, não precisa se identificar, né, gente? E aí vai dar tudo certo, você vai tirar suas dúvidas. Aproveita, porque o doutor não tem muito tempo não, né, doutor? Daqui a pouco tem que voltar para lá. Vamos mandar umas perguntas aí pra gente responder. Bem rápido, né? Isso aí. O problema do cálcio, às vezes a gente pega criança que está com falta de tudo, né? Que aí chama criança desnutrida, que aí não é só o cálcio que está faltando, está faltando todas as vitaminas para o desenvolvimento. Sim. E quando alguém de repente vai no médico e fala, você está precisando tomar cálcio? Por quê? Na verdade é ao contrário. Hoje a dúvida é, posso tomar cálcio, doutor? Porque virou moda, né? Acho que pelo fato do medo da osteoporose, o medo de ter fraturas, de não andar mais, o paciente vai ficando com mais idade, como a gente falou aqui, quando começam a surgir os problemas, né, que geralmente acontece depois aí dos 50, 60 anos, começa a aparecer mais as coisas, né, os sintomas. Então a pessoa fica com medo de não andar, fica com medo de ter uma fratura, e sempre surge a dúvida, quando tomar o cálcio? Bom, o cálcio ele é um nutriente, um dos mais presentes no nosso organismo, né? Um dos íons mais presentes no nosso organismo. Ele faz parte de vários metabolismos, né? Qual a função do cálcio no nosso organismo? Primeiramente, dá sustentação e rigidez aos ossos, aos dentes, né? Resistência, né? Ele participa ainda da coagulação sanguínea, da contração muscular, inclusive da contração do coração, que é um músculo, da condução de neurotransmissores no sistema nervoso, tá certo? Então o cálcio, ele participa de vários sistemas do nosso organismo, tá? E qual que é a fonte que a gente tem de armazenamento do cálcio? São os ossos, né? Então, 90% até mais, talvez, do cálcio do nosso organismo estão nos ossos. Então, quando o organismo tem uma deficiência de cálcio, por algum motivo, por falta de alimentação, por má absorção no intestino, por alguma outra alteração, o organismo vai lá, através de hormônios, né, e pega o cálcio lá dos ossos e joga na corrente sanguínea e ele vai fazer a sua função. Contração muscular, para condução de estímulos nervosos, coagulação, né? Então o cálcio ele é muito importante no nosso organismo realmente. Mas o nosso organismo ele é perfeito, né? É a máquina mais perfeita até hoje vista.
Então ele tem regulações para isso, né? Tem hormônios que agem, e vitamina, que agem para regular essa quantidade de cálcio que pode ficar nos ossos, que vai ficar na corrente sanguínea. Então, por exemplo, você comentou da criança. Uma criança que tem uma boa nutrição, seja ativa, tenha fontes de cálcios na alimentação, né? Porque a natureza, ela oferece, né, através dos alimentos, fontes de cálcio. Qual que a gente mais conhece, que é dito, né? É o leite, né? Leite e os seus derivados. Mas temos outras fontes de cálcio também, né? Sem ser dos laticínios. Couve, feijão, nozes, castanhas, verduras, né? Couve-flor. São nutrientes, né? São alimentos que contêm esse nutriente, tá certo? Então, por exemplo, o que dá mais medo, né? Que as pessoas têm? A mulher, que depois que entra na menopausa, por falta do estrogênio, ela começa a ter um desequilíbrio. Como o osso, ele é uma estrutura, uma estrutura viva, né? Ele tem o seu metabolismo. Então ele tem uma fase de reabsorção, que é quando aquelas células dos ossos estão morrendo, e tem uma formação óssea. Então, quando tem um desequilíbrio de formação e reabsorção, que acontece muito depois da menopausa, esse osso ele vai perdendo cálcio, perdendo esse nutriente importante por alterações hormonais. E o que vai depender se vai formar, vai ter osteoporose ou não? Primeiro, qual é a massa óssea dessa pessoa? O que ela adquiriu de reserva durante a vida? Alimentação, exercício físico, né? Qualidade de vida. A parte genética é muito importante, né? Se teve essa reserva de cálcio, também depende da parte genética. A parte hormonal que a gente falou. Então, o estilo de vida que a pessoa leva. Então, assim, o cálcio, ele é muito importante, mas ele tem um equilíbrio dentro do nosso próprio organismo. Entendeu? Então, assim, todo mundo tem... Assim, vamos tomar cálcio. Eu acho que tem que ser bem indicado quando vai tomar o cálcio ou não. Que o excesso pode fazer mal. Pode, entendeu? Como eu falei aqui, por exemplo, o cálcio, ele é regulado por hormônios e tem uma vitamina que regula a absorção nos intestinos e a excreção nos rins, que é a vitamina D. A vitamina D, da onde que vem a vitamina D? A vitamina D está presente na nossa pele, tá? Só que ela está numa forma inativa, ela está quietinha lá. Quando a gente recebe luz solar, raios do sol, esse sol ele ativa a vitamina D cai na corrente sanguínea, passa por um metabolismo no fígado e nos rins, e assim ela fica ativa, que é o colicalciferol D3. Então, essa vitamina D ativa, ela vai agir no intestino e vai agir no rim. De que maneira? Chega lá no intestino, ela vai, tem cálcio aqui, manda para dentro. Ela vai ser o porteiro do negócio. E nos rins, tá faltando cálcio no organismo, vamos segurar o cálcio aqui dentro, você não vai sair não, cálcio. Não vai ser excretado pelos rins, pela urina. Então ela vai regular, vai ter esse papel no organismo. É um termômetro. Exatamente. Temos um outro hormônio chamado paratormônio, que é produzido pela paratiroide, que são 4 glândulazinhas que tem do lado da tiroide. O paratormônio, ele viu lá que tem pouco cálcio circulando no sangue, está faltando cálcio, uma hipocalcemia. Ele vai lá no osso e fala, dá cálcio aí que está faltando lá para os músculos, está faltando lá para os nervos, está faltando para a coagulação, me dá cálcio aí. Então ele regula esse metabolismo do cálcio. Então, por exemplo, a pessoa que às vezes, o que acontece? Muitas vezes a pessoa tem um problema de tireoide e precisa tirar a tireoide. Muitas vezes, junto com a tireoide, tiram essa glândula paratireoide. Então dá uma diminui a quantidade de hormônio do paratormônio.
Não tendo paratormônio, ele não vai regular esse cálcio no sangue. Então pode ser que a pessoa tenha um estoque de cálcio bom nos ossos, tem um osso forte, porém ele não consegue tirá-lo de lá, porque não tem o paratormônio, por conta de ter tirado a tireoide e a paratireoide. Então o metabolismo desse nutriente, ele é um pouquinho mais complexo do que a gente imagina, do que as pessoas imaginam. Então assim, e outra, o excesso de cálcio, né, o excesso da vitamina D e o excesso de cálcio, levando a um excesso de cálcio, a pessoa pode inclusive desenvolver uma arritmia cardíaca, que ele participa da contração do coração. Então quando ele entra lá dentro da célula, tem muito cálcio, né, provoca uma hipercontratibilidade, causa uma arritmia, não consegue controlar a frequência da maneira que precisa. Então sobrecarrega o coração, né? Então tudo isso tem que ser bem indicado. Então, quando foi proposto esse tema, eu achei muito interessante, porque as pessoas têm muita dúvida, tomam cálcio porque o vizinho toma. Então, tem que ser visto com carinho, né? Tem que ter um profissional acompanhando isso tudo, né? Tem as indicações sim, mas... São assim, a nível de profissional, não a pessoa já que precisa e vai logo tomando, né? Exatamente. Porque se o vizinho está tomando, é porque de repente ele já tirou como é que chama? Aquela que... A tireoide. A tireoide, né? Que fornece o hormônio. Isso. A tireoide fica juntinho da paratireoide, fica do lado, né? Então quando tira a glândula tireoide, geralmente a paratireoide vai junto, né? E aí você fica sem o hormônio, o equilíbrio, o paratormônio. Então tem tudo isso. Mas isso o médico só vê com um exame de sangue? Exame de sangue, exatamente. Porque não tem jeito de você olhar em mim e falar, está faltando isso, faltando aquilo, faltando aquilo. Exatamente. E às vezes, são 4 glândulas. Às vezes uma ou outra se mantém, né? Porque geralmente o cirurgião tira a tireoide com esse cuidado, mas muitas vezes não tem como. E essa glândula aqui, que permanece, ela se adapta. Ela vai se hipertrofiar e vai dar conta. Mas isso vai um tempo, 6 meses, 1 ano. Então, tudo isso tem que ser visto, né? Bem dosado. Bem dosado. A própria menopausa, né? Porque muitas vezes a pessoa não pode repor o hormônio, o estrogênio, porque tem risco de ter câncer em mama, por exemplo. Então, isso tem que ser visto com o ginecologista. Então, tudo isso é muito importante. A própria vitamina D tem que ser dosada, mas também não tem que ter não é porque quanto mais vitamina melhor. Se você fizer um pico aí de vitamina D em 80, 100 de dosagem, a pessoa pode reabsorver tanto cálcio, alterar o metabolismo que pode causar uma arritmia, né, no coração. Pois é, e às vezes as pessoas pensam que é o coração que está doente e na verdade nada, é outra coisa. Exatamente. Por isso que é aquela história, meu vizinho toma isso aqui para arritmia, eu também vou tomar. Gente, não é assim, né? Exatamente. Cada um é cada um, cada corpo é cada corpo, né? Aí, mas o médico pede tanto exame de sangue, mas melhor se você for direto naquilo que tá precisando, você já vai direto no assunto, né? Exatamente. Às vezes pede 20, não sei quantos, 20 e tantos exames. Mas é que às vezes você tem um, mas não tem outro, aí vai ficar faltando. Exato. Então, bom, graças a Deus que a ciência evoluiu tanto a esse ponto, né? Porque primeiro o médico tinha que adivinhar, né, doutor? Exatamente. Antigamente o médico tinha que apalpar. E o caso de quem quebra muito, cai muito, quebra a perna, quebra braço, isso pode ser falta do cálcio, já mesmo que a pessoa não tenha osteoporose ainda? Então, se a pessoa não tem uma doença, por exemplo, quem tem uma doença renal, insuficiência renal, né, que faz diálise, geralmente tem osteoporose precoce. Pessoa que está acamada, né, que não estimula a parte osteomuscular com a caminhada, com exercício, geralmente o osso ele vai enfraquecendo, né? Então a pessoa que teve AVC, né, pessoa que está acamada, insuficiência renal, com a própria alteração que eu falei do paratormônio, ela pode desenvolver uma fraqueza muscular, uma fraqueza nos ossos. E isso pode levar a fraturas recorrentes, mas quando é uma fratura em osso, é poroso, né? Agora, normalmente, quando a pessoa não tem nada disso e está com tudo regulado, com certeza é falta de sorte ou falta de cuidado, né?
Ou, às vezes, alguma coisa que está fazendo com que a pessoa tenha quedas frequentes, né? Fraqueza muscular, alguma coisa desse tipo, né? E aí pode acontecer. Falta de equilíbrio por labirintite, né? E aí já acha logo que está com osteoporose, porque caiu, quebrou. Exatamente. Mas geralmente, segundo, né, não sei se é verdade isso, mas as pessoas dizem, mas não é porque ela caiu e quebrou. Primeiro quebrou porque tem osteoporose, então primeiro quebra aí que a pessoa cai. Existe isso essa mesmo? sequência, sim. A pessoa às vezes vai fazer força de levantar de uma cadeira, o osso está tão fraco que não resiste àquela força, quebra e a pessoa cai, né? Acaba caindo. Existe. Caiu da cadeira e quebrou. Não foi a queda que levou à fratura, foi a osteoporose que se mexeu, por exemplo, uma cadeira. Que quebrou e aí que ela caiu. Aí cai, Existe isso sim, com certeza. Olha. E agora no inverno, sempre falo isso aqui, hein, gente, olha lá. Pessoa que tem mais idade, que tem os seus riscos de estar apresentando uma osteoporose, tem que tomar cuidado, porque no inverno a gente levanta mais à noite para fazer xixi. Porque a gente tem a gente sua menos, pelo causa do frio, acumula mais água no organismo, vai para o xixi, aumenta a diurese, aumenta a vontade de fazer xixi. Chega à noite, vai levantar, não acende a luz, tem tapete, tem degrau, escorrega, cai, quebra. Então, principalmente paciente idoso, que perde reflexo, que tem força muscular diminuída, que tem reflexo diminuído, que pode ter mais labirintite, que já teve AVC, já tem as suas limitações. E sempre no frio piora. Sempre no frio piora, mas tem esse porquê. Porque a gente levanta mais para fazer o xixi, por exemplo. Isso é muito comum. A pessoa fica mais encolhidinha lá, tal, espera, né? Aí vai levantar, tal, não acende a luz, tem algum obstáculo no meio do corredor, né? É o suficiente para cair e quebrar. O fato de no frio a pessoa ter mais vontade de ir ao banheiro, principalmente à noite, não quer dizer que ela esteja doente, com problema no rim, nem nada, não. Não. No frio isso é comum. É normal. É normal. Normal. Porque às vezes as pessoas ficam preocupadas, mas eu não levantava de noite, agora não estou dando conta, eu preciso ir no banheiro. Mas então não tem nada demais, é normal, o organismo está pedindo para esvaziar a bexiga mesmo. Exatamente. É lógico que tem algumas doenças, como por exemplo, prostatismo, isso aí, mas isso não é no inverno nem no verão. Né? Isso aí é o tempo todo. Né? Mas geralmente no inverno a gente faz mais xixi. E aí, nós falamos do cálcio na alimentação. E se a pessoa não gosta, por exemplo, de couve, como você disse, brócolis, não gosta de leite, não come queijo, não come iogurte, não gosta de nada. Eu meio enjoado, não gosta de nada, né? Mas tem gente que não tem gente que não é verdade, que ele come só aquilo que ele gosta. Ele não faz assim uma força de tentar gostar daquilo que é bom, que é preciso. A gente sabe que um prato bom para a saúde é um prato colorido. Sim. Né? Mas é para dieta, para emagrecer, não pode ser um prato colorido. Eu não entendo como que alguém vai emagrecer e tirar os suplementos que você precisa do seu organismo. Exatamente. Eu acho que aí vai acabar adoecendo de uma outra forma. Se não está gordo, não é porque está gordo, vai ser porque está magro, mas está faltando todos os componentes que necessitam. Vai ter um desequilíbrio, né, no organismo, né? Como a gente falou, que tem que ter um equilíbrio, né? Tudo tem que estar pouco de cada, funcionando tudo certinho. Então, se tem, realmente, a pessoa tem algumas indicações que a gente suplementa com cálcio. Por quê? Na infância e na idade do idoso, vamos dizer aí, acima dos 70 anos, a pessoa precisa de uma suplementação, aliás, não precisa de uma quantidade de cálcio maior, porque a absorção é menor. É menor no idoso. Na infância é porque o metabolismo é muito alto. Mas no idoso é porque a absorção é menor, o intestino já fica mais preguiçosão, né? Então, ao invés de, por exemplo, de 200 unidades, 200 miligramas a 300 miligramas de cálcio por dia, aquela pessoa vai precisar de 600, 800. Um copo de leite, por exemplo, teria umas 200 miligramas de cálcio. Olha, um copo de 200 beber 10 litros de leite por dia, né? Então, se ela precisa por exemplo, de 1000 miligramas, de 1 grama de cálcio, ela teria que tomar 5 copos de leite. Ou então suplementar, ou comer outras coisas que tenham o cálcio. Tem o cálcio. Então, muitas vezes a pessoa, o apetite do idoso é menor,
Não come muito, porque problema dentário muitas vezes, né? Às vezes não tem fome, não tem paladar. mesmo. Já vem com doenças como depressão, por exemplo. Então isso realmente prejudica a alimentação deles. Exato. Então, realmente aí tem que ter uma suplementação com cálcio e geralmente com vitamina D também, que é, como eu disse lá, que vai agir lá no intestino para reabsorver. Quem quase nunca toma sol, né? Sim. Por isso que quando a pessoa está na cama, deve-se ter uma cadeira de roda, ou mesmo que seja de banho, que a pessoa tenha essa cadeira de banho, e levar para tomar um sol de manhã, um sol à tarde, pelo menos meia hora por dia, né, doutor? Sim, muito importante. Eu acho que aí, senão aquela vitamina fica ali na pele. E outra, estimular nada, né? esse idoso a andar um pouco. Não pode deixar ele só parado, não pode deixar ele acomodado. Porque tem que ir lá encher ele, falar de conversa, vô, vamos dar uma voltinha ali, vamos no quarteirão, vamos comigo, andar no quintal com solzinho, porque aí a musculatura vai ser ativada, as articulações vão mexer melhor e o osso vai ter um estímulo para o osso reabsorver o cálcio, deixar de reabsorver o cálcio. Pois é, né? Formar mais osso. Formar mais osso. E isso antes de ainda já ficar ali direto na cama, que não dá mais conta de andar, né? Exatamente. É preciso. E, infelizmente a gente vê pessoas assim, tão abandonadas, né? Que a família não cuida. Por outro lado, graças a Deus, você vê famílias aí que cuidam com o maior carinho, faz tudo que tem que fazer, né? Isso eu falo que é bênção de Deus quando você chega ficar idoso, dependente, ter pessoas assim boníssimas ali do teu lado, que né? Cuidam, né? Nossa, é graça de Deus, que né, se doutor? preocupam, né? Que se preocupam. Deixa o teu telefone. Que dia que você trabalha aqui? Porque você vai para Mogi Guaçu também, né? O único dia que eu não estou lá no consultório é às quintas-feiras. De quinta não. De quinta não. Então não vai quebrar a perna de quinta, hein? Não. Quebrar as pernas até sexta. Sexta eu tô lá. Oh, Deus. Então de segunda, terça, quarta e sexta, o horário no período da manhã e no período da tarde. Estou o tempo todo lá no consultório. Quem gosta aí de rede social, eu tenho uma página, Ortopedia Dr. Lúcio Mauro Trevisan, no Facebook, que eu posto lá alguns vídeos, e quem puder acessar já vai aprendendo, já tem né? bastante coisa lá. Não precisa nem ir lá, doutor, mas o que está acontecendo comigo? Tá lá, é só procurar que já acha, né? Tem bastante orientação lá. Estou no 3731-3108, lá na Clínica Guizardi. E aqui você tem um excelente final de semana. Obrigado, Neide, para todos nós, para vocês. Deus quiser. Boa semana também, semana que vem, né? Opa, vai ser bom tudo. Com certeza, amanhã vai esfriar, né? Ai. Aí dói. Aí dói mais esse cabelo, dói mais a cabeça, dói o braço, dói não sei o quê, porque tá fazendo frio. Não dá certo, não. Ei. São 14h30, já a gente volta com a programação normal. A Kelly estava lá na retaguarda até agora, já que a gente assume o programa. Obrigada, doutor. Obrigado a você, Neide.